que ela tanto quis. Quem aqui já plantou uma árvore frutífera? Eu não plantei, né? Mas meu pai plantou. Vou levantar a mão que eu vi. Ouvi o crescimento de uma em casa. Alguém plantou? Não, gente. Eu lembro quando meu pai plantou as nossas primeiras árvores frutíferas. Nós morávamos numa casa que não tinha quintal. Ela tinha uma varandinha bem pequena. E na frente, assim, era uma espécie de uma vila. Tinha um espaço. E ele botou em latas. Lembram disso? Ele colocou em latas manga, jaca, cajá. Manga, cajá, limão, laranja. E ele colocou tudo ali. Nós não tínhamos condições de comprar uma casa. Nós não tínhamos condições de comprar um terreno. E a expectativa humana da nossa família naquela época era viver ali de um aluguel, procurando um aluguel mais barato do que o outro, né? Ou seja, indo para uma casa menorzinha do que a outra, porque nós tínhamos vindo de um apartamento bem maior. E aí as coisas ficaram difíceis para pagar. Fomos para uma casa bem pequenininha, com uma porta e uma janela, amados. Mas meu pai plantou as árvores frutíferas nas latas. Quando eles se inscreveram para a Casa Popular e saiu a nossa casa aqui em Santa Cruz, nós fizemos vários planos. Não queremos casa de esquina. Foi na ideia da Márcia, que era a mais velha. Não, esquina não quero. Aí meu pai, eu também não quero, que esquina é perigoso. E aí, quando fomos visitar o conjunto, cada quadra tinha uma cor de porta. E nós falamos aqui assim: nós não queremos morar nas casas de portas vermelhas, nós queremos na amarela. E aí a minha abençoada aqui, amados, foi lá sortear a casa. Botou a mão no saquinho, então ela conseguiu pegar a rua 59, número 16, casa de esquina com porta e janela vermelha. Glória a Deus. Eu já contei para vocês que eu não sabia orar, como a gente ora aqui na igreja. E, a gente era acostumado com rezas. Então tinha uma música popular que dizia assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Quem lembra dessa música? Essa música era a minha oração. Eu sonhava em ter uma casa com quintal. Então era a época da novela que cantava essa música. Eu parava lá na frente da minha casa e cantava como oração. E quando eu cheguei na minha casa, irmãos, que eu olhei aquele quintal enorme, tinha uma areazinha de serviço que eu transformei ela na minha varanda. E eu parei ali e eu falei: Senhor, Tu me deu. Eu tinha apenas 8 anos, irmãos. Mas eu falei: Senhor, Tu me deu a minha casa com varanda, um quintal, janela. Porque aí eu já não morava mais numa casa com uma porta e uma janela. Tinham 2 portas, 2 janelas, 2 basculantes, quintal e uma área de serviço que para mim era uma varanda. E ali meu pai plantou cada árvore daquelas que estavam na latinha, num espaço que não era nosso, que fazia parte da vila. E aí ele plantou no nosso quintal. E aquelas árvores cresceram e a gente ficava esperando o dia que elas iriam dar fruto. Irmãos, quando elas começaram a dar fruto, houve uma grande alegria. Eu amava o pé de limão. Por que eu estou te contando essa história? Porque colher frutos, irmãos, não é de um dia para o outro. Você não dorme, acorda, você planta, igual meu filho, toda vez que ele quer alguma coisa, ele pensa: mãe, vai passar o sol de hoje, vai chegar a noite, eu vou dormir, vai chegar o sol de novo. E chegou? Quando ele quer ir a algum lugar, eu só conto na véspera. Eu não posso contar antes para ele, porque ele só quer esperar o sol daquele dia, à noite, amanheceu, chegou. Mas ele é criança. E a Bíblia diz que os meninos vivem como meninos, ainda direitinho, amado. Mas eu e você não somos mais criança. Nós precisamos de comida mais forte. Ou será que somos
você tem? Você precisa se alimentar, querido. E o que tem faltado em nós para experimentarmos os milagres de Deus é simplesmente sabermos que não somos mais crianças e precisamos aprender a nos derramar diante do Senhor e a dar para Deus aquilo que o Senhor vai me dar. Eu não estou dizendo que se você não der financeiramente o Senhor não vai dar, não, porque Ele dá mesmo. Eu canso de ver testemunhos, pessoas falando, porque eu lembro que lá na igreja tinha um jovem que ele queria muito entrar para Gerdau e ele tinha terminado um curso técnico de eletromecânica, parece. E ele fez um propósito de 50 dias, eu acho. Lembra disso do José? Sim. 21 não, acho que foram 50. Ele fez um período longo de jejum e ele prometeu ao Senhor que se naquele período ele fosse aceito pela Gerdau, que ele iria doar o primeiro salário dele para o Senhor, para a casa de Deus. E aquele jovem, ele foi levando, e foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e ele leva currículo, não é aceito, ele bate na porta e pede nada, e ele já estava ficando assustado, mas ele levou todo o período que ele determinou de jejum. No último dia, irmãos, as portas da Gerdau se abriram para ele. No último dia. No último dia de jejum, no último dia porque quando a gente faz um propósito desse, irmãos, a gente pensa assim: o Senhor vai ver que eu sou um servo fiel e temente, o Senhor vai ver que eu sou alguém que tenho fé, que estou disposto a me entregar a Ele, e Ele vai me dar na metade. A gente quer coisa assim, rápida. Mas não foi, irmãos. Quando ele pensou assim, não está tendo efeito nenhum, não vai dar certo, as portas se abriram. E você pensa que ele doar o primeiro salário dele foi fácil? Várias pessoas aqui conhecem essa história. Não foi fácil, irmãos. Porque ele precisava se manter, ele precisava se sustentar, a família não entende. Poxa, o que fez com o primeiro salário? Deu tudo para a igreja, dizendo assim, deu tudo para o pastor, né? Querido, eu quero dizer que o que o outro vai fazer não importa. O que importa é o que a sua atitude de fé de quem deu vale. E eu estou te falando isso porque financeiramente isso também funciona em questão de fé. Porque a Bíblia não mente jamais. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra, a palavra de Deus, jamais há de passar. Ela dura para sempre. Mas o que eu quero te mover hoje, que o teu coração em primeiro lugar, irmãos. Isso para ele é bendito, porque ele hoje é um jovem casado, né, precisa manter sua família, tem um bom emprego. Mas o que eu quero te dizer é que quantos têm perdido a excelência de viver as maravilhas do Senhor na sua vida, porque não sabem ter o Senhor como primícia. Quantas vezes nós deixamos de experimentar a benevolência do Senhor, a graça do Senhor, porque não sabemos ser agraciados por Deus. Não queremos ter o Senhor no primeiro lugar da nossa vida. Eu separei um texto aqui de Provérbios, separei 2. Um deles é muito conhecido por mim e por você, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantas pessoas têm batido cabeça, têm feito como o povo quando saiu do Egito, andado em círculo no deserto, porque não conseguem ter sabedoria. E o Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas você não quer o primeiro passo. Você não quer dar o primeiro passo para ser sábio, para agir com a sabedoria do Senhor, para que você não perca os bens conquistados e alcance o que você ainda não conseguiu alcançar, querido. Porque sem sabedoria, amado, eu quero te dizer, é impossível conquistar alguma coisa. A sabedoria, ela é primordial para recebermos e sustentarmos um bem. Às vezes nós até ganhamos. A gente cansa de ver na televisão
pessoas que ganham nas teles da vida, né? Telecena, tele sei lá o que, sei lá, não sei o nome desses negócios direito não, mas essas tele aí da vida, e que perdem tudo no meio do caminho. Esse povo aí que passam horas, dias, confinados numa casa com pessoas que eles não conhecem, o tal Big Brother da vida, fazenda da vida, ficam ali se suportando, mudando seu hábito. Tem gente que deixou de enterrar os seus mortos por causa daquilo, mas se nós falarmos assim, que os mortos enterrem seus mortos, venha servir o Senhor, a pessoa se sente agredida. Mas nós já vimos casos lá de pessoas que morreram mesmo da sua família e não foi porque tinha um alvo, 500 mil, 1 milhão. Pessoas que deixaram filhos pequenos, filho para nascer, e que depois que conquistam, irmãos, acabam perdendo tudo, porque não tiveram sabedoria para sustentar o bem que alcançaram. Quantas vezes recebemos graça, bênção e perdemos no meio do caminho? Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim: eu tive tudo para dar certo. Um jovem falou isso para mim e para minha mãe. Tive tudo para dar certo. Tudo que um jovem precisa de uma família para receber, para dar certo, eu tive. Mas por que não tem? Porque não teve sabedoria para sustentar aquilo que recebeu, os conselhos, os investimentos. Amado, até para administrar os conselhos precisamos ser sábios para saber discernir o que é bom e o que não é. O que eu quero te dizer que até para ouvirmos conselhos temos que ser sábios, porque às vezes ouvimos conselhos tão preciosos para a nossa vida e sabe o que fazemos com eles? Nada! Desprezamos como se fosse lixo. Desprezamos como se fosse qualquer coisa. E quando nós lemos a história de uma mulher como aquela que se prostrou diante do Senhor, aí é maravilhoso, porque Ana era estéril, mas ela passou a gerar filhos. Mas o que eu quero te dizer hoje, irmãos, que o Senhor quer fazer com que você gere os seus sonhos também, que você gere as bênçãos na sua vida também. Mas você precisa aprender a se lançar diante do Senhor. Você precisa aprender a ser de Deus, sabe, com o coração em Deus, ter o Senhor como primeiro lugar da sua vida. A Bíblia diz: guarda o teu coração. Eu quero ler para você isso, porque esse foi o segundo texto de Provérbios que eu li. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E quando esse jovem falou hoje para mim isso, ele falou assim: eu fui criado no Senhor, eu fui criado para servir a Jesus, mas quando eu cresci eu quis experimentar as coisas desse mundo, e quando eu me deparo no meio da bebedice, né, daquela coisa alucinante toda, eu paro e penso: o que eu estou fazendo aqui? E quantas vezes você para pensar o que você está fazendo aí nessa posição dura de não se render ao Senhor, de não dar para Deus o que é de Deus? Querido, o primeiro lugar tem que ser do Senhor. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Uma vez eu disse para o Senhor, e ela é verdadeira: até as coisas mais preciosas que nós temos, nós podemos viver sem